Foram presos hoje mais 2 suspeitos de integrar uma quadrilha que teria movimentado 150 milhões de reais em lavagem de dinheiro e fraude processual. As prisões fazem parte da operação Abate da Polícia Civil. Vamos lá. Os presos chegaram em viaturas separadas. O advogado Tiago Fonseca Carvalho e o administrador de empresas Pedro Henrique Luciano foram levados para a Delegacia de Investigação de Fraudes na capital. Segundo o delegado responsável pelo caso, Tiago era quem morava nesta cobertura de luxo, no bairro Buritis, com vista panorâmica. O imóvel foi confiscado pela Justiça em setembro passado. Para a polícia, está claro o papel de Tiago na organização criminosa. Ele é um dos principais articuladores, porque ao todo eles compraram 5 imóveis, perfazendo um montante total de mais ou menos 25 milhões de reais, inclusive casa de praia de frente para o mar. Nós descobrimos isso e a próxima compra seriam vários lotes no castelo de mais de 10 mil metros quadrados de área construída. Então você percebe que a movimentação financeira dos membros da organização era muito grande. E a partir daí, desarticulando o Tiago, que era o principal articulador dessa estrutura, fica fácil da gente perceber a divisão de tarefas de cada um na estrutura da organização criminosa. O nome de Pedro estava em várias empresas de fachada. Ele era o responsável pela operação do esquema e a movimentação bancária. Mesmo depois da prisão de 5 membros do esquema, os 2 continuaram agindo. Eles achavam que eles não iam ser presos. Eles achavam que com essa articulação eles não iam ter provas suficientes para caracterizar as lavagens de dinheiro praticada, os estelionatos realizados de maneira fraudulenta, os empréstimos contratuais, simulações de ações judiciais frente aos principais, poder judiciário, juizados, órgãos, Tribunal de Justiça. Então eles realmente achavam que eles não iam ser presos em hipótese nenhuma. Os 2 principais cabeças da quadrilha, segundo a polícia, conseguiram se esconder até agora em casas de parentes e amigos. Mas eles estavam sendo monitorados o tempo todo. Na terceira fase da operação, os investigadores foram até a casa da mãe de um deles, no bairro Eldorado, em Contagem, onde conseguiram prender a dupla. Os investigadores concluíram que a quadrilha movimentou mais de 150 milhões de reais em lavagem de dinheiro e fraude processual. A suspeita é de fraude contra instituições financeiras, indústrias, cartórios, o Tribunal de Justiça e a Junta Comercial de Minas Gerais, além de empresários e herdeiros de grandes fortunas. O esquema foi descoberto depois que uma juíza mineira desconfiou de fraude processual em uma ação de execução confeccionada com documentos falsos. As investigações começaram há pouco mais de um ano. Desde então, a polícia identificou mais de 20 empresas de fachadas criadas pela quadrilha. O dinheiro lavado nas empresas era dividido entre os membros da quadrilha. O lucro proporcionava a eles uma vida de luxo, mas essa mordomia já não existe mais para Pedro, Tiago e outros 5 investigados que foram detidos há 2 meses. Até agora, a polícia já cumpriu mais de 30 mandados de busca e apreensão. O delegado acredita que outras pessoas ainda vão ser presas e destaca a ousadia dos criminosos. Ouvindo informalmente um dos presos, eles criaram, o objetivo deles era criar um consórcio construtor de empreendimentos imobiliários, inclusive visando fraudar o BNDES. Então, a estrutura deles era atingir mais empréstimos com a mesma estrutura da organização criminosa. Então você percebe que as atividades dele eram eminentemente voltadas para o crime.